Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 ao 23. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: "A paz seja convosco." Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus lhes disse mais uma vez: "A paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio." E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: "Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais mantiverdes, ser-lhes-ão mantidos." Eu estou lendo na versão King James, um texto muito apropriado para o momento que nós estamos vivendo. Nós vemos aqui os discípulos trancafiados dentro de uma casa, logo depois da morte do Senhor Jesus. Eles estão com medo. A casa é apresentada muitas vezes na Bíblia como o local primeiro do exercício da fé. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, elogia a fé que é transmitida dentro de casa, que esteve na sua avó, que esteve na sua mãe e que agora estava com ele, que ele herdara dos seus antepassados, nessa transmissão domiciliar da fé. A casa também é o local do exercício da fé, no sentido de que é o primeiro lugar onde nós praticamos o perdão, o amor, a misericórdia, a esperança. Mas nesse momento nós vemos a casa como um ambiente dominado por sentimentos diferentes, não de fé ou de esperança, mas de medo, de tristeza, de desesperança. Muita gente hoje tem vivido nesse momento de isolamento, trancadas dentro das suas casas, aflitas com as notícias que estão circulando, sendo dominadas pelo medo. Mas da mesma maneira que uma presença mudou o clima que dominava aquela casa, quando Jesus visitou os discípulos, o desejo do meu coração é que o Senhor visite a sua casa e mude o clima de medo, de desesperança, de aflição, de tristeza e transforme em alegria, em paz, em confiança, como aconteceu nesse texto que nós acabamos de ler. A presença de Jesus muda completamente o ambiente da casa. Jesus chega e mostra aos discípulos as mãos, revelando que se trata daquele mesmo Senhor que caminhou nas estradas de Israel junto com eles e que sofreu por amor. Ele mostrou as marcas da paixão aos seus discípulos. E foi essa presença de quem é tão próximo de nós, de quem nos ama tanto, que mudou o ambiente. Jesus diz aos discípulos: "Paz seja convosco." A paz é um sentimento de que nós necessitamos também nesses dias. Vivemos em tempos difíceis, de muita divisão entre as pessoas, divisão entre as nações, de guerras. Alguém disse que as metralhadoras estão cansadas das guerras que nós fazemos. Mas nós não fazemos guerra somente através das metralhadoras, das armas. Nós também fazemos dentro da casa. Como é a sua casa? É um ambiente cheio da paz do Senhor Jesus? Ou é um palco de guerra? Nós podemos fazer guerra e praticar violência com palavras, com gestos e até mesmo com o silêncio. Há silêncios que são golpes fatais, que são gestos da maior brutalidade, da maior violência. A primeira coisa que o Senhor Jesus diz aos seus discípulos ao chegar naquela casa é: "Paz seja convosco." Que as palavras do Senhor Jesus ecoem agora na sua casa. Paz seja convosco. A presença do Senhor Jesus
muda o ambiente não apenas trazendo paz às pessoas, mas trazendo alegria. O texto diz que o ambiente era de tristeza, que os discípulos estavam com medo e que quando o Senhor Jesus chega, eles se alegram. Diz o texto, ao entardecer, primeiro daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas por medo. Esse era o sentimento que dominava o ambiente. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: "A paz seja convosco." Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. A presença do Senhor nos traz paz, mas a presença do Senhor nos traz alegria também. A alegria para os discípulos era uma pessoa que renovava as suas esperanças. A presença de Jesus mudou completamente a situação e renovou suas esperanças. Eles achavam que tudo aquilo pelo que eles haviam lutado, todos os seus sonhos haviam morrido, mas a presença de Jesus mostrou para eles que havia esperança. Que a presença de Jesus chegue até a sua casa hoje e encha a sua casa de alegria, assim como encheu aquela casa em que os discípulos estavam trancafiados. As pessoas descobriram agora, voltando para suas casas, que suas vidas não eram tão boas, mas elas se distraíam com trabalho, com ocupações as mais variadas. Mas elas não tinham um ambiente alegre dentro de casa. Elas passavam pouco tempo em casa e não percebiam que não havia muito dessa alegria dentro dos seus lares. Mas o desejo do meu coração e a minha oração hoje é que a presença do Senhor encha a sua casa de muita alegria. Não importa quanto tempo você passa aí dentro, se você tem que passar dias, meses sem poder sair, se esse é um ambiente alegre, é um ambiente em que você sente prazer em estar, em que você sente a presença do Senhor e não precisa se afligir sobre quantos dias vai precisar ficar. Que a presença do Senhor traga a paz e a alegria para a sua casa, mas traga também o desafio da missão. Jesus diz ainda: "Assim como o Pai me enviou, eu vos envio." Agora nós não podemos sair das nossas casas por causa dos cuidados que estamos tomando, mas há outras maneiras de fazermos a missão e sermos enviados pelo Senhor. Nós podemos visitar alguém com um telefonema, com uma mensagem, podemos orar pelos nossos irmãos, podemos contribuir financeiramente para ajudar aqueles que estão mais vulnerabilizados nesse momento. Nós podemos nos engajar em muitas campanhas. Há muitas coisas que podemos fazer hoje. Eu quero desafiar você a pensar agora. O que você pode fazer para abençoar a vida de outras pessoas e ser enviado pelo Senhor para abençoar a vida de alguém? Que o Senhor Jesus visite a sua casa, enchendo a sua casa de paz, de alegria, mas também do desafio da missão. Amém.